Vamos a mais uma leitura, livro O Poder da Língua, autor Gary Regner. Capítulo 2. O abuso do nome do Senhor. Existe algo que acontece regularmente hoje em dia que me preocupa profundamente. É uma prática que rouba as pessoas das bênçãos completas de Deus em suas vidas e entristece o Espírito Santo. E se torna mais assustador ainda, porque é cometido diariamente, geralmente várias vezes no mesmo dia. De que estou falando? Sempre tive dificuldade para entender um dos 10 mandamentos, até que o Espírito Santo me deu maior compreensão sobre o assunto. Trata-se do mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O problema maior na minha tentativa de entender esse mandamento era o termo em vão. O que significa em vão? Procurava alguma explicação misteriosa ou emblemática, sem saber que a resposta era muito simples. Tomar o nome do Senhor em vão significa exatamente o que parece: usar o nome do Senhor desnecessariamente, gratuitamente e sem razão. E é o que o cristão mais faz na atualidade. Usamos constantemente o santo nome do Senhor, nosso Deus, em vão. O que sai das nossas bocas sem parar? Exclamações como as seguintes: nosso Deus, eu não acredito o que o governo fez. Pelo amor de Deus, para de gritar, meu filho. Nosso Deus do céu, eu não pago esse valor de jeito nenhum. Jesus Cristo, mas hoje está muito quente mesmo, né? Meu Deus, isso doeu demais. Nós estamos usando o nome de Deus na nossa conversa diária como expletivo, ou seja, para puro realce, algo para completar. E isso é usar o nome do Senhor em vão. Outras vezes, até parece que estamos substituindo palavrões pelo nome do Senhor. Ao invés de soltar uma imprecação, falamos o nome de Deus como se fosse melhor. Isso entristece profundamente o Espírito Santo em nós. Com o nome do Senhor não se brinca. Os antigos escribas tinham um respeito e zelo tremendo pelo nome do Senhor. A reverência deles era tanta que, ao copiar os antigos manuscritos das Escrituras Sagradas, quando chegavam na hora de reproduzir o nome de Deus, passavam por um rito de purificação para estarem preparados para escrever o nome de Jeová. No Antigo Testamento, há uma história fascinante sobre o que acontece quando o nome do Senhor é usado em vão, abusado, ridicularizado. E qual é a reação de Deus? No livro de 2 Reis, capítulos 18 e 19, encontramos a história do rei Ezequias sendo ameaçado por Senaqueribe, o rei da Síria. Senaqueribe marcou com seu enorme exército e acampou em volta de Jerusalém. Seu coração estava cheio de arrogância e soberba. Ao chegar, ele manda dizer ao rei Ezequias para render-se com toda a cidade e tornarem-se seus escravos. Então, comete um erro gravíssimo, pois afronta e blasfema contra o nome do Senhor, dizendo: em quem é que vocês pensam estar confiando? Seu Deus não tem poder para salvá-los, pois não é melhor do que os deuses de todos os outros países que já conquistei. Ezequias está enganando vocês quando os exorta a confiar no seu Deus, pois ele não é um Deus. Senaqueribe continua a insultar o nome santo do Senhor,
mandando uma carta ao rei de Judá, proferindo mais das suas injúrias, dessa vez por escrito. Gosto muito da reação de Ezequias. Ele era um rei justo que temia a Deus e tinha trazido Judá de volta ao serviço do Senhor. Estava assustado e intimidado, com toda razão, por causa do tamanho do exército acampado na frente de Jerusalém e com o perigo letal que corriam. Então, pegou a carta de Senaqueribe na mão, entrou no templo, prostou-se diante de Deus e mostrou a carta ao Senhor, dizendo: Veja como está blasfemando, está afrontando o seu santo nome. Faça algo, ó Deus, e mostre que é o verdadeiro Deus, porque sei que o Senhor pode nos livrar. Praticamente consigo fechar meus olhos e enxergar essa cena impactante. Ezequias estava desesperado, trêmulo de medo, sabendo que sua vida e reinado estavam por um fio. Mas, ao invés de focar no seu problema, estava indignado com o abuso do nome do Senhor perpetrado por esse rei perverso. Se existe algo que enfurece o Senhor, é ver seu santo nome sendo usado em vão. O bom rei de Judá entendia esse princípio. Deus imediatamente manda sua resposta pelo profeta Isaías. Através dele, disse que a oração do rei tinha subido até o céu, pois não tolera que seu nome seja abusado. Diz que Senaqueribe voltaria frustrado e derrotado pelo mesmo caminho por onde veio, sem sequer entrar em Jerusalém, e que por ter escarnecido o seu nome, iria falecer logo. Naquela mesma noite, sem hesitação, o Senhor Deus mandou seu anjo de morte, que caminhou no meio do inimigo e matou os 185.000 homens. O rei assírio escapou para cumprir a palavra de Deus. Posteriormente, depois de habitar em Nínive, estava no templo de seu Deus e foi assassinado por 2 de seus próprios filhos. Com o nome do Senhor não se brinca. Um princípio imutável. O rei Davi chegou até a chamar de ímpias e inimigas e a odiar as pessoas que usam o nome do Senhor em vão. Veja as palavras dele no livro de Salmo, capítulo 139, versículos 19 ao 22, que diz: Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam? E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigo. Olhe a veemência de Davi contra as pessoas que tomam o bendito nome do Senhor em vão. E Deus tinha um amor especial por Davi exatamente por atitudes como essa. A bênção de Deus repousava de uma forma especial sobre ele, por respeitar o nome do Senhor. Talvez você esteja pensando, mas isso faz parte da lei do Antigo Testamento e não vivemos mais debaixo da lei, mas na era da graça do Novo Testamento. É verdade, mas deixar de usar o nome do Senhor em vão é um princípio imutável, que está relacionado com a natureza de Deus e a forma que devemos interagir com Ele, e não apenas com a lei de Moisés. Isso é amplamente provado pelo tremendo respeito que os discípulos tinham na igreja neotestamentária para com o nome do Salvador. O próprio Senhor Jesus ensinou repetidas vezes esse mesmo preceito em seu ministério no meio da humanidade.
Quando ensinou como deveríamos orar na oração do Pai Nosso, preste atenção no que falou sobre o Pai. E disse: santificado seja o teu nome. Você observou o que ele disse? O teu nome. Ele não disse a tua face, a tua presença, o teu caráter, mas sim o teu nome. O nome de Deus representa tudo que ele é, a manifestação da sua pessoa. Portanto, deve ser referenciado de todo o nosso coração. Por isso, no Antigo Testamento foi dada tanta ênfase ao nome de Deus no encontro de Moisés com o Senhor, quando ele apareceu na sarça ardente. Nessa ocasião, Deus falou a Moisés que estava chamando-o para libertar seu povo da escravidão e miséria no Egito. Ao aceitar o chamado, a principal indagação de Moisés era em saber o nome de Deus, para que pudesse comunicá-lo aos israelitas. Moisés entendia a incrível importância do nome de Deus, pois acreditava que a natureza e o poder dele são expressos através do seu nome. Poder dizer o nome de Deus ao povo de Israel seria como um selo sobre a sua liderança e ministério, pois sabia que o nome de Deus carregava autoridade e majestade. Foi então que Deus revelou para ele que é o Eu Sou. No Evangelho de Mateus, observamos que, ao se referir ao reino de Deus, o autor chama de reino dos céus. Por quê? Ele estava praticando algo comum entre os certos judeus da época. Por ter um respeito tão grande ao nome de Deus, evitavam usá-lo, exceto no estritamente necessário. Quando podiam, substituíam o nome de Deus pela palavra céus. Repare o monumental respeito que Mateus tinha ao usar o nome de Deus. A autoridade e o poder do nome de Jesus. Antes de Jesus terminar seu ministério na terra e partir para estar à destra de Deus, Pai, mais uma vez, ele nos revestiu com autoridade através do seu nome. Disse que através do seu nome faríamos obras maiores que as dele. E terminou dizendo, no livro de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, que assim diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O poder do nome de Jesus foi também visto quando foram prendê-lo no horto. Com a chegada dos soldados e de Judas Iscariotes, Jesus perguntou por quem estavam procurando. Eles falaram, Jesus Nazareno, quando ele respondeu, sou eu, usando sobre si mesmo o nome de Deus ao inverso. O Eu Sou, naquele exato instante, foi revelado para os soldados. Através da declaração de Jesus, a sua divindade e o poder dessa revelação do seu nome foi tão grande que foram lançados para trás, caindo no chão. Você vai encontrar esse relato no livro de João, capítulo 18, versículos 4 ao 7. O nome de Deus traz nele a manifestação do vulto, autoridade e domínio da sua pessoa. Por isso, precisamos mostrar tanto respeito. Os apóstolos entendiam esse tremendo poder e autoridade investidos em nós através do seu nome. Vemos isso no livro de Atos, capítulo 5, versículo 41. Onde lemos: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles tinham
tão grande respeito pelo nome de Jesus que evitavam dizê-lo gratuitamente e desenvolveram o hábito de falar apenas o nome como sinal de temor. Sabiam que as pessoas que usam em vão o nome do Senhor não participam plenamente do seu poder. Esse conhecimento do poder do nome era tão evidente nas suas vidas que até pessoas incrédulas atentaram para o fato. Um grupo de 7 irmãos exorcistas judeus praticaram uma forma de abuso do nome do Senhor. Sem ter relacionamento com ele e nem sequer temor, tentaram usar o nome de Jesus como uma espécie de feitiço ou encanto para expulsar demônios. Veja o que aconteceu com eles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: "Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam." Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: "Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são?" Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Você encontra esse relato no livro de Atos, capítulo 19, versículo 13 ao 17. O resultado final dessa história fascinante de abuso do nome do Senhor Jesus é que o próprio demônio reagiu e castigou os malfeitores. O nome foi exaltado na região toda, com muitas pessoas renunciando o espiritismo e a feitiçaria e convertendo-se. Uma coisa que a igreja primitiva possuía, sem sombra de dúvidas, era o temor do nome sagrado de Deus. Pedro e João demonstraram isso quando estavam a caminho do templo para orar. Um aleijado os viu e pediu esmola. Amo a resposta deles: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Você vai encontrar esse relato no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. E o aleijado levantou e foi curado naquele exato instante. Eles não dispunham de dinheiro ali na hora, mas tinham acesso a ele, pois os discípulos colocavam as suas ofertas aos pés deles. Podiam ter mandado buscar uma esmola com o tesoureiro da igreja para o coitado do aleijado, mas tinham algo melhor para dar, algo que estava com eles ali, naquele instante. E o que era? Eles detinham o conhecimento do poder do nome de Jesus, por terem essa consideração incomensurável ao seu nome. Uma das condições necessárias para termos hoje o poder no nome de Jesus igual aos deles é exercer o mesmo respeito ao nome que os apóstolos praticavam. Mais uma vez, esse princípio de resguardar o nome do Senhor foi defendido no Novo Testamento. Em Tiago, capítulo 2, versículo 7, quando vemos a seguinte declaração: "Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado?" Difamar o nome era visto como algo extremamente pejorativo pela igreja neotestamentária. Toda vez que você usa na sua conversa diária o nome de Deus ou de Jesus de uma forma desnecessária como expletivo, você está tomando o nome do Senhor em vão.
abusando da sua santidade. Tenho prestado atenção e reparei que as pessoas que têm essa prática perdem o temor do Senhor nas suas vidas. Elas não têm muito poder quando oram pedindo algo a Deus. Por isso, a igreja da atualidade muitas vezes não tem a mesma demonstração do poder do Espírito Santo em nosso meio, como acontecia na igreja neotestamentária. Nós não prestamos o respeito devido ao nome de Deus, do jeito que eles faziam, usando o nome de Jesus pela razão correta. O nome do nosso Deus jamais deve sair das nossas bocas de uma forma à toa ou supérflua. Quando é, então, que devemos falar com as nossas bocas o nome de Deus? Apenas quando estamos falando com Ele ou a respeito dele. São absolutamente as únicas duas instâncias em que o nome de Deus deve ser falado por nós. As formas principais que devemos falar com Deus são oração, súplica, ações de graças, intercessão, petições, louvor, adoração. As formas principais pelas quais devemos falar a respeito de Deus são evangelismo, ensino da palavra, dons espirituais, pregação, compartilhando suas bênçãos. Somente quando voltamos a respeitar o nome do Senhor, deixando de usá-lo em vão, é que podemos ter a unção para invocar o seu nome com efeito. Deus quer que invoquemos o seu nome para que realize curas, milagres e libertações. Quando honramos o nome do Senhor com as nossas bocas, deixando de usá-lo em vão, estamos resguardando o poder do nome para o momento em que precisarmos. Uma senhora de idade estava voltando da igreja para sua casa quando foi confrontada por um assassino que tinha acabado de matar 3 pessoas. Quando ele ia atacá-la, chamou o nome do Senhor, dizendo: "Afaste-se de mim, em nome de Jesus." Naquele instante, o assassino balançou a cabeça, pasmado, e sem agredi-la, voltou-se e correu em direção oposta a ela. A senhora deu graças a Deus e foi à delegacia de polícia para prestar depoimento sobre o ocorrido. Algumas horas depois, o assassino foi capturado. Ao ser indagado pela polícia sobre a razão pela qual deixou a senhora ilesa após ter assassinado 3 outras pessoas inocentes, ele disse: "Como podia atacá-la se apareceram aqueles 2 homens enormes em cada lado dela?" Meu Deus, naquele instante de morte real e iminente, quando a sua serva, que sempre mantinha uma reverência imensa ao nome do Senhor, invocou, Deus respondeu mandando 2 dos seus anjos para salvá-la. Toda vez que usamos o nome do Senhor para rechear sem necessidade nossa conversa, estamos cometendo o ato de usar o nome do Senhor em vão e entristecendo a presença do Espírito Santo que habita em nós. Para que isso não aconteça, precisamos reconhecer o nosso erro e pedir perdão. A palavra diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que vivem de acordo com o Espírito. Então, não se sinta condenado por ter falado o nome do Senhor em vão, mas comece, a partir de hoje, a mudar, a viver no Espírito com o uso da sua língua. Se você tem pronunciado o nome do Senhor em vão e roubado de si mesmo o poder do Senhor, reconheça isso agora mesmo. Peça perdão e a ajuda do Espírito Santo para que não faça mais. Ele ouvirá e, ao ganhar uma nova veneração ao seu nome, você verá uma nova
demonstração do poder e presença de Deus na sua vida.